palavra do Senhor, eu trago um tema, essa mensagem. Tudo passa. Passa ou não passa, irmãos? Passa. A única coisa que permanece para sempre é a palavra do Senhor. Essa não passa, essa fica. Mas o resto tudo passa, tá? Então você já começa a tomar posse dessa palavra. Tudo passa. Essa palavra você vai para casa com essa. Bom, Mauro? Vai para casa com essa palavra aí. Tudo passa. Tá bom? Palavra do Senhor. Livro de Jó, capítulo 42, verso 10 ao 17. E diz a palavra do Senhor: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando ele chorou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha, tudo que ele tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Késia, e a terceira, Querem Apuk. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, Jó viveu mais 140 anos e viu os seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E assim, Jó morreu após uma longa velhice. Pai, estamos diante da Tua palavra, e a Tua palavra é viva, Senhor. Ela é penetrante, e é o que eu lhe peço nessa noite, que ela venha penetrar, Senhor, no profundo da nossa alma. Que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa me usar, ó Deus, até onde lhe apraz, e que eu não venha atrapalhar essa ministração, Senhor, mas eu quero também ser abençoado por ela. Damos total liberdade a Ti, Espírito Santo, e não damos liberdade a nenhum outro espírito se quer se manifestar nesse lugar, porque esse lugar é consagrado ao Senhor, esse lugar é santo. Somente a Ti, Senhor, daremos total atenção nessa noite. Fale conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amados, tudo passa. Podem sentar, irmãos. Tudo passa. Você está triste? Então vai o quê? Passar. Você está triste? Vai passar. Você está devendo alguém? Vai passar. Vai passar, irmão. Tem que pagar. Ora, se está devendo, vai passar. Porque vai pagar, não é isso? Então vai passar. Você está com problema no casamento? Sim ou não? Não? Se está com problema, vai o quê? Vai passar. Olha aí, tudo passa, tudo passa, não é isso? Tudo vai passar. Se é bonito, vai passar. Não é isso, irmão? Você está novinho aí, novinho em folha, está novinha, vai. Ninguém quer falar isso, né, irmão? Se puder bater na madeira agora, né? Macumba santa, né? Tá amarrado. Mas tudo passa, irmãos. Até a nossa juventude, a beleza, tudo vai passar. Assim como os problemas, eles passam. Mas existem várias coisas nessa vida que nós perdemos, e são perdas que eu posso considerar como ganho. Existem coisas que a gente perde, mas que no fundo, nós vamos acabar ganhando lá na frente. Existem coisas assim. São ganhos, às vezes, muito significantes, mas que lá na frente vai dizer, olha, foi bom ter perdido lá atrás. Eu vi uma entrevista com o Silvio Santos, que ele foi pedir emprego numa certa ocasião, no restaurante daquele ajudante dele lá, de palco, eu esqueci o nome dele. Rock, rapaz, tu vê televisão mesmo, velho.
Tá afiadinho. Ele foi pedir emprego ao Roque, e o Roque simplesmente fechou as portas para ele. E quando ele se transformou no Silvio Santos, que nós conhecemos, o Roque foi pedir emprego a ele, meio sem graça e tudo, falou: eu quero até te pedir desculpa por ter fechado as portas para você lá atrás. Não, foi a melhor coisa que você fez na minha vida. Que você fechou a porta lá atrás, você me deu assim uma injeção para eu ir adiante. Se eu tivesse aceitado, se você tivesse aceitado o meu pedido de emprego, eu seria o quê? Um faxineiro, eu seria lá uma coisa, pronto, eu ia ser simplesmente um empregado a vida inteira. Mas você me negou. Então, irmãos, há coisas que a gente vai aproveitando, né, na nossa vida, até através das perdas. A vida vai passando, a gente, desde que nasce, a gente perde. Não sei se você sabe, mas as células, elas vão se perdendo desde o seu nascimento. A gente nasce e vai perdendo as células. Então as perdas, elas são importantes, porque as perdas são pedagógicas. As perdas nos ensinam. Quantas coisas, irmãos, eu aprendi perdendo. E hoje eu me nego a perder. Eu não quero perder mais, porque eu já perdi muita coisa. Pode acreditar nisso. Olha o que a palavra do Senhor diz, muito interessante lá em Eclesiastes 7, de 1 a 5. Olha só como é que a gente aproveita, até nos piores momentos, a gente sempre tira algo para a nossa vida. Lá em Eclesiastes 7, de 1 a 5, vai dizer: a boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas os dois insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Então, irmãos, a gente olha isso aqui e diz: mas o lado negativo, ao meu ver, se torna melhor do que as coisas que eu considero positivo? Como é que é melhor estar na casa onde há morte, onde há um enterro, por exemplo, do que estar onde há vida, onde há festa? Eu fiquei pensando, quantas coisas você pode aproveitar, por exemplo, ouvindo acerca da morte de alguém. Vou lhe dar um exemplo. Você vai num certo velório, claro que todos já foram, você vai num certo velório e pergunta assim: mas ele morreu de quê? Ih, rapaz, ele morreu porque ele comia muita gordura e o coração dele não aguentou. Irmãos, isso é pedagógico. Você sai dali com vontade de entrar no rodízio de alface, irmãos. Você sai dali doido: eu vou comer alface agora, vou comer alface só. Sabe, você fica com medo, você pergunta: que gordura é essa que botou aí? Então você fica já temeroso. Morreu de quê? De que ele morreu? Rapaz, esse cara andava de carro, rapaz, a 180 por hora. O cara morreu de acidente, rapaz. Aí você já pede, olha, até para você estacionar na tua garagem, você faz sinal, pede, né? Vai devagarzinho, porque você fica com medo. Por quê? Porque é pedagógico. A gente aprende, irmãos, a nossa vida é um aprendizado, parece loucura. A gente está em um velório, isso é melhor do que estar em uma festa. Mas as perdas nos fazem crescer, irmãos. As perdas nos amadurecem. Sabe, quantos de vocês, se eu pudesse passar o microfone aqui e perguntar o que você perdeu e o que você aprendeu na tua perda? Muitos aqui aprenderam muita coisa com as perdas. Tem perdas que são apenas como simples arranhões. Algo que você arranha, daqui a pouco vai lá, passou, né? Passou um remedinho, passa. Mas há outras perdas que são como uma fratura, irmãos, que fica ainda muito dolorido. Porém, há outras perdas que nos fazem morrer junto com ela. Quantas coisas que nós já perdemos e que nos levou quase que à morte, psicologicamente a gente morre junto com a perda. A pessoa que perde um ente querido, as pessoas perdem e dizem assim: não, eu perdi, eu morri junto. Não, a vida não se resume a
apenas em pessoas. A nossa vida enquanto cristão, a nossa vida está focada em Jesus, irmãos. A nossa vida é Deus. A nossa vida é voltada para as coisas de Deus. É o que mais nos importa. Sabe quem é a pessoa mais importante aqui nesse lugar, irmãos? É Jesus. É o mais importante. Então, uma hora eu vou embora. Uma hora a gente vai embora, irmãos. A tendência é essa. E aí você olha assim e diz, olha, o pastor Paulo foi embora. Ele está com o Senhor. Mas Jesus está nesse lugar. Entende, irmão? E você segue uma vida alegremente, porque Jesus é a pessoa mais importante. Quem sabe tem alguém aqui, irmãos, que mesmo estando vivo, mas em algum dia lá atrás, por causa de uma perda, a sua alma morreu junto com isso. Quem sabe? Quem sabe alguém que está me ouvindo agora pela internet, né? Perdeu alguma coisa e com isso morreu junto. Por exemplo, uma queda financeira. Não é fácil, irmãos, a pessoa vir com uma vida financeira estável, de repente perder tudo, se ver zerado. É muito difícil isso. A pessoa que teve um ministério, que tem um ministério abençoado, né, e de repente tudo desmorona. A pessoa que tem um casamento, por exemplo, um casamento abençoado e de repente tudo se dilui, parece que o chão abriu. Quantas perdas nós poderíamos citar aqui? Uma família, por exemplo, que foi dinamitada pelas ações do inimigo, que o inimigo entrou e fez uma arruaça que estremeceu todos os alicerces da casa. E por causa de uma separação, por causa de uma briga de casal, querido, você acaba com toda a sua família, destrói seus filhos, por causa de quê? Uma briga familiar. E isso traz perdas. E as perdas são profundas demais. Mas com as perdas nós podemos sair com feridas muito sérias. Nós podemos sair também com prisões. Porque há perdas que nos aprisionam, que a gente não consegue mais dar um passo adiante, porque perdeu. E acha que é impossível conquistar algo novo por causa das perdas. Ou mesmo sai com a morte no coração. A gente precisa analisar um pouquinho essa noite, irmãos. O que nós estamos perdendo e o que é que nós mais valorizamos na nossa vida? O que você mais valoriza na vida? Muitos estão vivendo mais do passado do que do presente e não conseguem, por isso, irmãos, avançar. Eu sempre digo, você quando traz o passado para o presente, você não consegue projetar o teu futuro, porque você fica amarrado no problema. Nós estamos aqui dando aula para o homem ao máximo, e eu tenho falado muito para os homens. Irmão, não durma com o problema de hoje, não durma com o problema. Se você tem problema com a tua esposa, se a esposa tem problema com o esposo, resolve hoje. Não deixa para amanhã. Eu tenho falado muito para eles, não deixa a tua esposa dormir, rapaz. Antes dela dormir, você não dorme não, vamos resolver o problema. Porque senão o problema que está hoje, se eu for dormir com ele, amanhã terão outros problemas. E daqui a pouco, irmãos, a vida é um inferno. Não consigo mais viver ao lado dela e ela não consegue viver mais do meu lado. Simplesmente porque eu não parei e não solucionei. Eu estou trazendo o problema para mim todos os dias. E isso é uma perda muito grande de tempo. Perde o tempo com isso, irmãos, perde o tempo lá atrás, vivendo do passado. E eu lhe pergunto, e o seu amanhã? O que você tem pensado no seu amanhã? Olhar para frente é ver que você ainda há perspectiva na vida. Olhar para frente é você perceber que lá na frente, querido, ainda há possibilidades. A vida não parou por causa de um problema, de uma situação, não acabou. Você sabia que não acabou? O jogo, aos 45 minutos, ainda tem jogo. Ainda mais se o Flamengo jogar. Aí tem até os 45, 46, 47, 48, 50. Você entendeu, irmãos? Então há jogo, ainda tem jogo. Então não acabou. Se não acabou, querido, para de ficar focado nas suas perdas. Para de olhar o leite derramado, como diz o outro.
Então para de olhar pelo retrovisor. Tem gente que olha pelo retrovisor, ele fica olhando pelo retrovisor que está lá atrás. Olha pelo para-brisa. Olha o que está lá na frente. E com certeza, lá na frente, há possibilidades ainda. Você pode dizer amém a isso? Geralmente, querido, nos momentos das perdas, Deus se cala. Deus já se calou para você no momento das perdas? Que você começou a questionar com Deus, mas Senhor, por que isso, Senhor? Por que isso? Deus se cala, sem dar nenhuma explicação, porque Ele é o Senhor. E eu quero te dizer, amada igreja, que Ele é o Senhor, Ele está cuidando da sua vida, Ele é o Senhor que cuida. Ele cuida de você mesmo com todas as perdas que você já teve na vida. Deus continua sendo Deus, Deus continua cuidando. Goste você ou não, mas o sofrimento, ele é pedagógico. Ele é pedagógico. Nós aprendemos com a dor. Aliás, quando penso na dor, eu penso na minha infância. Porque eu sou do tempo do metiolate que ardia. Oh, meu, que maravilha. Você é do tempo, Alexandre? É do tempo? Metiolate que ardia, que tinha uma pazinha assim. Pastor Manuel, a pazinha do show. Irmãos, aquilo ardia igual um cão. Então a gente não queria se machucar, porque senão era entrar no metiolate. Era assim. Arrancar tampão do dedo, quantas vezes, irmãos, eu fiz isso na minha vida, quantas vezes na minha época era assim. As coisas eram mais doloridas. Eu jogava a bola no asfalto e arrancava a cabeça do dedo, irmão, que eu não podia nem botar um tênis depois. Olha como era a vida, só ia me machucando. Era assim. Mas hoje, eu percebo hoje uma geração que está meio blindada. Então essa geração de hoje, ela não está preparada para perder. Porque a gente fica blindando, não pode pisar no chão, não pisa no chão, não, bota o chinelinho dele. Não pisa no chão, não, olha só, ele está pegando na terra, tira a mãozinha dele da terra. E não, olha só, ele se sujou, limpa rápido, irmão, em nome de Jesus. Está blindando, e por causa dessa blindagem, a gente não prepara os nossos filhos para as perdas. Você tem que preparar, tem que dizer que a vida não é só ganho. A vida não é só sim, não, irmãos. A vida tem muito não. Aliás, você vai levar muito mais não na vida do que sim. Muito mais não. Então nós temos que estar preparados para os piores momentos da nossa vida. Os piores dias nos preparam, para os piores momentos que ainda virão. Então quanto mais luta, quanto mais você perde alguma coisa, mais você vai se blindando para não perder lá na frente. As perdas são muito interessante para nosso aprendizado, irmãos. Então o livro de Jó não é um livro de ficção, não, querido. Esse livro é real. A história de Jó é uma história real. Muito embora há muitos que já disseram por aí que o livro de Jó é apenas uma ilustração, apenas algo, é uma ficção, quando não é. O livro de Jó é o primeiro livro a ser escrito na palavra de Deus. É o primeiro livro. Então, se você olhar a palavra, você vai ver que o livro de Jó, ele é real, como diz Ezequiel, capítulo 14, verso 14. Olha o que Ezequiel dizia acerca desse homem, mesmo que estivesse no meio dela, estes três homens. Aí ele cita Noé, Daniel e Jó. Não é uma ficção, é real. E Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então esses personagens, eles são reais, e Jó está entre eles. Jó está colocado aqui entre Daniel e Noé, portanto ele é real. Se ele é real, o sofrimento de Jó também é real, e tem muitas lições para nós, muitas lições. Eu quero estar compartilhando com vocês aquilo que Deus ministrou ao meu coração acerca da vida desse homem, querido. Mas o diabo, ele falou com Deus acerca de Jó. Aí eu lhe pergunto, Jó sabia? Jó sabia disso tudo, sim ou não? A igreja está aí ainda, irmão? Já foram arrebatados? Vocês estão aqui em nome de Jesus, estão? Pensa comigo, Jó não sabia. Jó não sabia absolutamente nada. Ao ler sobre Jó, nós tomamos conhecimento do início da história até o final da história. Nós sabemos o que aconteceu, mas Jó não sabia absolutamente nada.
Então, do nada, está em casa e começam as tribulações. Do nada. Imagina, querido, você está na sua casa tranquilo, sentado à mesa, e de repente batem a porta e lhe dão uma notícia, uma tragédia. Imagina isso. Foi o que aconteceu na vida de Jó. A primeira coisa que eu aprendo, querido, é que a aprovação de Jó nos explica que toda aprovação é inexplicável. Vou repetir para você. Toda aprovação é inexplicável. Você vai querer entender a aprovação que você está passando hoje? Deixa terminar. Lá na frente você vai entender, porque foi lá na frente que Jó entendeu. Lá na frente Jó falou: eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje, Senhor, os meus olhos te veem. Por quê? Porque foi didático. Eu aprendi que há um Deus que é real, Deus que me ama, que cuida de mim. A segunda coisa que eu vejo é que a aprovação de Jó nos ensina que nem todo sofrimento é um sinal de punição. Nem todo sofrimento é um sinal de punição, mas pode ser uma promoção. Você pode estar sendo promovido pelo sofrimento. Pode estar te elevando, querido, a outro patamar, né, meu pastor? A outro patamar. Pode estar te levando mais adiante. Então nós precisamos parar, querido, de julgar as pessoas que enfrentam dias difíceis. A gente, olha, tem muito cristão que tem uma maneira de julgar quando a pessoa passa momentos difíceis. Ah, vai ver que está em pecado, hein? Há muitos que fazem, sabe o quê? Quando você está passando um momento difícil, pergunta assim: vem cá, você tem dizimado mesmo, irmão? Tem sido fiel nos dízimos? Ah, é por isso que está passando esse problema. A pessoa levanta esse julgamento em dias difíceis, aponta o dedo para aqueles que sofrem com uma crise, aponta o dedo para aqueles que estão sofrendo com uma queda, com uma separação. Pessoas são terríveis para fazer isso, irmão. Ficar apontando o erro dos outros, ficar buscando defeito. Mas nem sempre as provações revelam uma punição. A despeito disso, que culpa tinha Jó? Que culpa tinha Jó, irmãos? Ele não tinha culpa nenhuma, absoluta. Nenhuma culpa. Existem provações que você está vivendo hoje, muitas vezes por decisões erradas que você tomou. Muitas vezes por você ter assinado um contrato errado que não deveria ter assinado. Ter feito, querido, uma aliança que você não deveria ter feito. Por decisões precipitadas. Aí hoje está passando momentos difíceis, está perdendo na vida. Por quê? Porque a culpa é única e somente sua. Deus não tem culpa disso. Como eu sempre falo, Deus não tem culpa das nossas mazelas. Entende? O que acontece conosco é culpa nossa. Quem sabe você brincou, quem sabe alguém, querido, brincou com adultério e por isso hoje está separado, não tem mais a família. Quem sabe? Que culpa tem Deus? Ele não tem culpa disso, querido. Bebeu descontroladamente, a vida inteira bebendo e hoje está com cirrose. Aí, irmãos, que culpa Deus tem nisso? Mas a gente fica buscando culpado. E por isso, querido, Deus não tem nada a ver com isso. Muitas perdas e provações que temos não tem nada a ver conosco, querido. Que culpa tivemos com a pandemia? Que culpa nós tivemos com isso? E quantos sofreram? Quantos passaram momentos? Quantos tiveram perdas na pandemia? Que culpa nós tivemos? Muitos perderam negócio, muitos perderam família por causa da pandemia. Não há pecado na vida de Jó que justificasse tanta perda. Você olhar a história, olhar todo o livro de Jó, se você se portar para o capítulo 1, por exemplo, ele se transformou em um campo de batalha. Havia uma batalha, querido. Deus e o diabo. Havia ali uma batalha espiritual, vamos dizer assim. Olha o capítulo 1, versos 6 ao 12. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também quem? Satanás, veio de reboque, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? O que Satanás respondeu, irmãos? Fala para mim. De arrodear a terra e é um vagabundo.
Onde é que você estava? Eu estava vagabundando. Não tinha nada para fazer, estava lá rodeando a terra. Olha bem, querido, olha o que ele estava fazendo. Eu vim rodear a terra, passear por ela. E o Senhor disse a Satanás o quê? Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é homem íntegro, reto, teme a Deus e desvia do mal. Que defeito tem esse homem? Outra coisa boa. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca, uma sebe, no caso, uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Saiu para quê? Para passear de novo? Não, irmãos. Deus colocou a sua própria reputação, nas mãos de Jó. É como alguém falar assim: pode confiar que o André é gente boa, pode vender para ele. Está entendendo? Pode confiar. Não precisa pedir cartão a ele não, porque ele vai pagar. Eu estou botando a minha palavra, a minha reputação nas mãos dele. E se ele não pagar? Você vai vir em cima de quem? Pastor, aí, o cara me deu uma volta. Foi exatamente isso. Olha, vai lá. Sabe qual é a diferença de Jó e cada um de nós aqui, irmãos? Nós passamos por problemas e por qualquer problema a gente acha que já é o fim. Qualquer coisa que aconteça na nossa vida a gente acha que é o fim. Até que venha outra provação. Quantas provações você já passou e você está vivo aqui? Quantas provações? Então para de pensar que é o fim na provação que você está passando. Porque essa é apenas mais um. Mais uma sobre aquelas que ainda virão outras. Você está entendendo, amado? Ainda virão outras provações. A diferença é que tudo que Jó enfrentou foi no mesmo dia. Jó não enfrentou uma coisa agora e a outra daqui a um ano, não, irmãos. Foi no mesmo dia. Veio tudo de uma só vez. Foi como uma avalanche na vida de Jó. Olha a palavra de Deus lá no capítulo 1, como nós lemos, verso 13 ao 19. Acompanha aí, irmãos. Um dia, já começou assim. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam, vinham na casa do irmão mais velho. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: olha a mensagem, irmãos. Os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Você imagina Jó agora: perdi meus negócios, não tem mais nada. Com contas para pagar, irmãos, como é que você ficaria? Você acorda, está no vermelho e tem contas para pagar. Olha o desespero. Mas aí, parou aí, irmãos? Não, enquanto ele ainda falava, irmão, o sujeito nem botou um ponto final. Já outro, nem bateu, nem o ponto final. Enquanto este falava ainda, veio outro mensageiro. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os servos destruíram todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, meu Deus do céu. Irmãos, é uma atrás da outra, é uma avalanche atrás da outra. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os cameiros e os levaram embora, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava, quando veio outro e disse: os seus filhos. Aí é doloroso, irmãos.
Presta atenção. Seus filhos, as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os quatro cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Existem dias, irmãos, que parece noite na nossa vida. Existem situações que parece que não vai ter fim. Imagina a vida desse homem. Eu creio, querido, que Deus, Ele não fala para quem está ausente. Então, se tem alguém pensando em alguém aqui, para, porque essa palavra é para você. Deus coloca na agenda os nomes certos. Então, essa palavra é para aqueles que estão passando, às vezes, um momento difícil, às vezes, um momento tenebroso, uma luta. Então, é para você. Ninguém aqui está livre de provações, irmãos. Ninguém está livre disso. Às vezes a gente olha assim e acha assim, pastor tem um vidão, a vida dele é pastor. Pastor é assim com Deus. Passamos provações, passamos por lutas, e muitas lutas. Você está entendendo, irmão? Então ninguém é livre de provações. Porém tem pessoas que não estão suportando mais as provações, que não suportam mais as dores. Há pessoas que estão assim. Há pessoas, irmãos, que às vezes estão por um fio. Eu digo por um fio porque é um fio mesmo, é como você entendeu. Pessoa que às vezes tem vontade, olha, eu não aguento mais a vida, eu não quero nem mais viver. Então Deus está nos mostrando uma situação exagerada. O que aconteceu na vida dele. Aí eu te pergunto, você acha que Jó era perfeito? Nem tanto, irmãos. Perfeito só Jesus. Perfeito só Deus. Só Deus conhecia o coração de Jó. Mas a Bíblia nos dá algumas características acerca dele. Olha o que diz aqui as características positivas desse homem. Verso 8, e o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó, não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Então Deus, ele testemunhou sobre Jó. Falou exatamente como ele era. Ele era um homem rico. Tinha uma família centrada. Você vê que os filhos eram unidos. Olha que família linda tinha Jó. Os filhos estavam todos reunidos na mesma casa. Então ele dá a entender a nós que ele é um homem íntegro, é um homem reto, com uma família maravilhosa. Ele tinha muitas ovelhas, muitos camelos, era um homem riquíssimo. Era um homem rico, irmãos. Ele tinha tudo. Nada lhe faltava. Então, amado, primeiro a Bíblia fala de quem ele era, para depois nos falar o que é que ele tinha. Há pessoas que se preocupam muito mais em ter, mas esquecem de ser. Jó, ele é na visão de Deus, depois ele tem. Você está entendendo isso, irmão? A gente às vezes inverte os valores. O problema não é ter, o problema é você ser. O problema é ser uma pessoa honesta. É ser uma pessoa que a gente pode apontar e dizer, posso contar. Olha ali, aquele dali não, aquele dali é fiel. Esse é fiel, esse tem uma família, tem uma esposa, tem um filho, tem filhos. Essa tem esposo, é uma mulher fiel, é um marido fiel. Nós podemos dizer isso? Será que nós podemos falar isso para todos, irmãos? Será que nós podemos falar isso? Muitos, quando têm, se perdem. Você está lembrado da história daquele cidadão que ele era paraplégico, andava na cadeira de roda, ele ganhou na loteria. Você só viu essa história? Ganhou na loteria, ficou rico, ganhou sozinho. Aí ele arrumou logo uma loura, irmão. Não tem nada contra a loura não, tá, irmãos? Fique tranquilo. Arrumou uma loura, bonitona, né? Ele achava que a mulher estava apaixonada por ele. Olha aí. O que a mulher arrumou para ele, irmãos? Arrumou uma cilada, arrumou a morte. Tudo que ele tinha acabou, porque ele só tinha, ele não era. Você está entendendo isso, amado? Olha como é que a coisa é terrível. Quantos que ganharam o tal do BBB e que ficaram pobres na miséria porque ele não era, só tinha. Há pessoas que só têm, mas não são. Há pessoas assim, irmãos. Então Deus lhe trouxe aqui nessa noite para dizer, olha, eu quero falar algo de você, mas aquilo que você é e não o que você tem. Que o que você tem não define o que você é. Você está entendendo, irmão?
Ah, pastor, peraí, mas eu sou rico. E o caráter? Aonde fica? A questão está no caráter. Ele tinha, só não era. Não é errado ter, irmãos. Não é errado ter. Esses homens perderam por quê? Porque eles apenas tinham, mas não eram absolutamente nada. Eu digo de novo, não é errado ter, mas o principal problema é quando você não é. Grave isso na sua vida. Então Jó, ele consegue conciliar riqueza com piedade, dinheiro com fidelidade. Não é porque é rico, não, agora fiquei rico, não, agora eu vou arrumar, vou trocar a minha de 60, vou arrumar duas de 30. Não, porque eu tenho dinheiro para bancar. Então você apenas tem, mas não é. Então você precisa ser. Muito mais além do que ter. Olha como é que a coisa é séria. Dinheiro não muda ninguém, querido. Mas o dinheiro, ele tem a capacidade de revelar o caráter. Ele não muda, mas ele revela o caráter. Jó era rico, Jó era poderoso, Jó era crente. Jó era crente, irmãos. Um homem crente, um homem que Deus deu testemunho dele. Então, para de julgar um rico que você não conhece. Para de julgar as pessoas. Um dia os filhos de Deus vieram e se apresentaram diante de Deus, como diz a história. Eu fico imaginando, irmãos, porque eu posso apenas imaginar, não trazer isso como sendo uma palavra da Bíblia, mas eu posso imaginar que numa reunião, estavam lá os anjos reunidos, de repente um anjo se apresenta, outro, e nesse pacote quem vem? Satanás. Não existe briga entre Deus e o diabo, irmãos. Que capacidade, que condição tem o diabo de brigar com Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra? Que capacidade ele tem? Ele não tem capacidade nenhuma. Então não existe briga entre Jesus e os demônios. Jesus estava lá brigando. Não há briga. Ele é o Todo-Poderoso, irmãos. Uma palavra dele e o inferno estremece. Você está entendendo isso, mano? Uma palavra do Senhor estremece o inferno. E ainda tem crente que tem medo de um alguidar com uma galinha, irmãos. Estou falando sério. Tem medo quando se vê uma vela acesa no portão de casa. Meu Deus, fizeram uma macumba para mim. Tem gente assim, irmão. Botaram uma galinha com farofa para mim. Pastor Maurício vai saber disso agora. Ele não sabia não, eu vou falar. Ih, pastor, agora, hora das revelações, meu pastor. Há muito tempo atrás, logo quando eu vim para cá, botaram uma macumba aqui na esquina. Mas bem na esquina da igreja, não é na outra esquina não. Na outra esquina não tem nada a ver com isso, nessa aqui. Cheguei tranquilamente para a pessoa, pastor, foi com muita educação, tá, querido? Minha querida, olha só, não faz isso aqui na porta da igreja não, amado. Faz lá do outro lado, faz aqui não, aqui é uma igreja, você está desrespeitando a igreja. Olhou para mim e fez assim, Falei, bom, só vai ter dois trabalhos, um de colocar e eu de tirar. O sono é maluco. Eu falei, mais louco do que a senhora imagina. Muito louco. Acabou de botar, peguei lá um saco de lixo. Cadê o Paulinho? Tá aí não, Paulinho tá não. Paulinho, pega o saco de lixo lá, meu filho. Pegou o saco de lixo. Paulinho, abre o saco aqui. Pastor, você é quieto, rapaz, vamos embora. Acabou. Na porta da igreja, não. Desculpa, meu pastor, mas é assim que eu tomei a iniciativa. Aqui não. Já falei a segunda vez. Falei para uma segunda vez. Aqui não, bota lá do outro lado. Você tem 3 esquinas aqui. Por que botar aqui? Afronto. Aqui não. Então, ponto final. Por quê, irmãos? Porque o diabo, você não pode ter medo do diabo, irmão. Não pode ter medo dele. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, nós somos guiados e cuidados pelo Criador. É o Criador do universo que cuida de você. É o Senhor dos senhores que cuida de você. Você está entendendo, irmão? Nós somos cuidados por ele. Verso 7 ao verso 8. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó, não há ninguém como ele na terra, homem íntegro, reto e que se desvia, temente a Deus, se desvia do mal. Então que Deus sabia qual era a intenção de Satanás, ele sabia exatamente o que ele queria. Deus é soberano, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então lá no verso 12 vai dizer, então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser,
com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Por quê? Porque ele não toma nenhuma decisão sozinho, irmãos. Ele não pode tomar nenhuma decisão sozinho, ele não tem poder para isso. Você está entendendo? Ele não tinha poder para tocar na vida de Jó. Ele foi lá consultar ao Criador, ao Senhor dos Senhores. Eu vou tocar. Não toque nele. Faça o que você, mas não toque nele, porque isso é a ordem de Deus. Deus deu ordem a teu respeito, o diabo não pode te tocar. Você está entendendo? Se Deus ordenou, se Deus olha para você e diz, você é menino dos meus olhos, você é meu filho, meu filhinho amado, o diabo não pode tocar na tua vida. Então para de ter medo do diabo, irmão. Para de ter medo disso. O diabo roubou tudo, matou seus filhos, menos a esposa. Olha que coisa interessante. Eu quando olho esse texto, digo, Senhor, que bom que a mulher não morreu. Mas por quê, irmão? Você sabe por quê? Porque matando a mulher estaria matando Jó. Que isso, pastor? Está de brincadeira? Não, estou falando sério. Muito. Olha, não, fala alto. Os dois? Tá vendo aí, pastor? Valeu ter feito o curso do Casados para Sempre. Os dois são uma só carne, irmãos. Não pode tocar, não pode tocar na mulher. Os dois são uma só carne. Tocando na mulher, estaria tocando em Jó, então não toca. A mulher foi preservada. Só para abrir um adentro aqui. Lá na frente você vai ver que Deus restituiu tudo para Jó. Até filhos, deu mais 10 filhos para Jó. Mas repita comigo assim, com a mesma mulher. Não, tá fraco, tá com medo de quê, irmão? Repete aí, com a mesma mulher. Isso. Deu lá 10 filhos para Jó, com a mesma mulher. Você está entendendo, irmão? Vê a bênção dobrada para os dois. Aquela que viu os problemas, as lutas, que foi participante da vida de Jó ali, do sofrimento de Jó, ela recebe a mesma bênção, irmão. Jó verso 2, capítulo 2, verso 1 ao 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, de novo, irmão, aconteceu. Veio também Satanás, entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Respondeu, de rodear a terra e passear por ela. De novo, vagabundo, não faz nada, rodear a terra e passear por ela. Não tem nada para fazer na vida. Então está ele aí, ó, outra vez. Verso 3, e o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Outra vez, mesmo questionamento. Não há ninguém como ele na terra. Ele é homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade. Olha o que Deus falou dele. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Não tinha motivo. Verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, ou seja, agora é tudo ou nada, vou partir para o checkmate. Agora a jogada é séria, tudo ou nada. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Outra vez Satanás pede permissão a Deus, querido, para tocar em Jó. Mais uma vez ele pede permissão. Jó foi acometido de tumores. Se você ler toda a história de Jó, você vai ver os tumores que ele foi acometido. O hálito de Jó cheirava mal. Ele fedia. É a palavra certa. Verso 7 ao 8 vai dizer, então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos. Você imagina naquela época, querido? Hoje nós temos uma medicina, não havia uma medicina para cuidar daqueles tumores, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, ele pegou um caco de barro para com ele raspar o quê? As feridas. Jó tinha como companheiro apenas um caco de telha. O que sobra para esse homem? Um caco de telha. E isso era um alívio na vida de Jó. Caquinho de telha. Se tivesse oferecido ovelhas para ele. Você já imaginou naquele momento falar para Jó, Jó, eu tenho ovelhas para lhe dar, porque você perdeu muito, ou você prefere um caco de telha? O que você acha que ele ia preferir, irmãos?
Eu quero um caco de telha. Era o que ele ia preferir. Seu hálito cheirava mal, sentado em cinzas. O diabo sabia que Deus estava cuidando de Jó. Irmãos, o que você precisa entender, o diabo sabe que Deus cuida da tua vida. Cuidado com as armadilhas dele. Ele sabe que Deus cuida da tua vida, mas ele não desiste de te destruir. Ele não desiste de lançar as suas setas contra a tua vida, contra o teu casamento, contra a sua família. Ele não desiste. Capítulo 1, verso 10 vai dizer: não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem, abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Cerca aqui no hebraico é sebe, ou seja, uma cerca viva. Então Jó, querido, ele tinha uma vida de comunhão com Deus. Jó era um homem que tinha comunhão com Deus. Ele oferecia sacrifícios a Deus por ele e pelos seus filhos. Não somente por ele, mas também pelos filhos. Ele oferecia sacrifício. Satanás quer provar a sua tese que muitos amam mais o dinheiro do que a Deus. Ele quer provar essa tese, dizendo: olha, ele é assim porque ele tem dinheiro. Tem dinheiro, por isso que ele ama Deus, porque a vida dele é uma vida tranquila, por isso que ele ama Deus. Então ele tem essa tese: amam mais o seu poder do que ama a Deus. Ele tem essa tese, ele defende isso, irmãos. Já provou isso e nos dá lições de que podemos amar mais a Deus do que ao dinheiro, do que ao negócio, do que a própria saúde. Você sabia disso? Você pode amar mais a Deus do que o dinheiro, do que os seus negócios, do que a sua saúde. Você pode amar Deus, continuar sendo fiel a Deus, mesmo em meio à dor. Capítulo 1, verso 20 vai dizer: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, e presta atenção nisso, eu gosto dos detalhes da Bíblia, irmãos. Raspou a cabeça, prostrou-se em terra e começou a murmurar de Deus. Está aí na tua Bíblia, é isso? O que ele fez? Adorou, irmãos. Irmão, não vou ao culto hoje não, minha unha encravou. Não vou ao culto hoje não. Estou com a unha encravada. Está difícil. Está muito difícil para mim, sabe por quê? Eu não fiz escova essa semana aí. Como é que eu vou para a igreja sem escova? Irmão, depois te dou um cartão, faz logo uma progressiva, acaba com esse negócio de escova. Mas, amado, as pessoas às vezes deixam de vir para a casa do Senhor por motivos que não tem nenhuma lógica. Por motivos ilógicos, deixam de ir para a casa do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Jó se levantou. Então pensa comigo, Deus está lá no céu. A mulher de Jó, onde é que ela está? Está reclamando. E Jó, não tem mais filho, não tem mais filha. Quem levantou Jó, irmãos? Sozinho ele se levanta. Você está entendendo como é que a Bíblia ela nos dá lições? Então, amados, se você está sozinho, tenha forças para se levantar. Busque forças para se levantar. O seu lugar não é prostrado. Nós fomos chamados para viver assim, em luta, lutando, batalhando, não desistindo. Você não foi chamado para viver caído. Não foi chamado para isso. Coloque na sua cabeça, é apenas um momento que você está passando, é apenas uma fase da sua vida, e isso vai passar. Vai passar. Você está entendendo, querido? Traz para você essa autorresponsabilidade. Levante-se e vai adiante. Amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia. Então luta em nome de Jesus. Para de culpar Deus pelas suas mazelas. Para de culpar Deus pelas decisões erradas. Que você toma decisões, às vezes as coisas dão errado, você quer culpar Deus. Para de reclamar do que você se permitiu passar. Para de reclamar, de ser murmurado, de resmungão, a vida inteira resmungando, irmão. Para com isso, em nome de Jesus. Está na hora, querido, de parar de ficar prostrado e se levantar. Está na hora disso. Não deixe para amanhã. Em Deus nós podemos pegar a nossa última gotinha de energia. Eu tenho certeza que ainda há uma gota de energia dentro de você.
Você ainda pode pegar essa gota de energia e seguir adiante. Mesmo em meio ao caos, você pode seguir adiante. Jó, querido, ele me dá uma lição, porque Jó, ele não arrancou os cabelos. Sabe o que isso significa, irmão? Arrancar os cabelos é entrar em desespero. A pessoa, quando está desesperada, ela pega, arranca os cabelos. Já viu alguém assim? Já viram um filme assim? Já viveu esse filme na sua vida, na sua realidade? De tão problema você chegar e arrancar os cabelos. É isso. Nos remete a síndrome de pânico, a ansiedade, ao desespero. Não foi isso que acometeu Jó. Jó não foi acometido de desespero, irmãos. Jó não foi acometido de ansiedade, muito menos depressão. Ele não ficou depressivo, mesmo em meio ao caos. Mesmo em meio ao caos. Ele não se descontrola, ele rapou a sua cabeça. Esse rapar a cabeça, querido, em ato de humildade, ele rapa a cabeça. Ele sabia que tinha um Deus com ele. Há um Deus contigo. Grave isso na tua vida. Quantos estão remoendo coisas do passado, querido? A dor tem limite. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. A dor tem limite. O sofrimento, ele pode durar, mas vai passar. Vai passar, irmãos. Vai passar em nome de Jesus. Jó 1:20 diz: então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Ele raspa a sua cabeça. Adore a ele, querido. Pois eu quero, nessa noite, usar minha boca até de profeta para você. O fim está próximo. Não morra no meio da praia, sabe? Não morra na beira do mar. Não morre aí. Você nadou até aqui, você chegou até aqui, vai mais adiante. A vida continua. E lá no capítulo 19, verso 25, eu quero te convidar a fazer dessa palavra, querido, a tua palavra nessa noite, para você ir para casa com ela. O que está escrito aí? Porque eu sei que o quê? Meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Por fim se levantará. Você já perguntou alguma vez para Deus o porquê? Já perguntou para Deus, Senhor, por quê? Você já reclamou alguma vez na vida, já reclamou com Deus? Não responde não, irmão. Eu tenho certeza que alguns já reclamaram muito com Deus. Por que isso, Senhor? Como é que pode eu estar passando por isso? Mas existe uma crença religiosa aí, querido, e diz que nós não podemos reclamar nada para Deus. Não reclame. Amado, murmurar é uma coisa, reclamar é outra. Você sabia que tem uma grande diferença? Porque o murmurar é quando você fala com pessoas, você está murmurando. Não, porque eu não aguento mais, porque essa igreja, porque não sei o quê. Reclamar para Deus é um desabafo. O que Jó fez? Desabafou-se com Deus, isso é normal, isso é humano, querido. Você desabafar com Deus, isso é humano, faz parte da natureza humana. Isso é o rasgar da alma, sabe? A gente já vive no afligir da alma, você rasga a tua alma, põe para fora, é normal. Precisamos fazer isso, então para de dizer que você é super crente, que você não reclama, que você não fala com Deus, fala, Senhor, está doendo sim. Quando estiver doendo, fala que está doendo. Para de usar máscaras. É dizer para Deus, Senhor, eu sei que vai passar, mas agora está doendo, Senhor. Está doendo, vamos colocar de pé, irmãos. Agora está doendo. Senhor, me ajuda, porque eu não sei se eu consigo ir mais adiante, porque está doendo, mas eu creio, Senhor, que Tu podes me ajudar a ir mais adiante. Antes de falar uma palavra, querido, o Senhor já sabe. O Senhor sabe do teu coração. O Senhor sabe se você está mascarado diante dEle. Eu não aguento quando você pergunta para um crente, e aí, irmão, como é que está? Está uma benção, está uma benção. O cara está desempregado, não tem dinheiro para nada, está passando fome, o cara não tem nada para comer, está uma benção. Que benção nada, irmão, está ruim. Como é que está uma benção? Você está desempregado, está duro, não tem nada. Não tem um feijão para botar na mesa, não tem um pão para dar para os teus filhos. Como é que está uma benção? Para de ser mentiroso. É falar a verdade, Senhor. Não está bom não, Senhor. Está doendo. Está doendo.
Não sei se é com você, querido. Vamos curvar nossa cabeça. Faça essa oração a Deus. Jó reclamou 34 vezes, ao ponto dele amaldiçoar até o dia que ele nasceu. Ele amaldiçoou o próprio dia do seu nascimento. Deus é menos ofendido com a sinceridade de um pecador do que com a hipocrisia de um santo, irmãos. Então coloque para fora diante de Deus. Se nós olharmos, calcularmos na Bíblia, mais ou menos 70 vezes, Deus faz pergunta profunda para Jó. Deus vai te responder com perguntas, muitas vezes. E a pergunta que Deus vai fazer para você nessa noite: quem criou os céus e a terra? Quem criou os seres? Quem criou os planetas? Quem criou tudo isso? Não fui eu. Deus está respondendo para você nessa noite. Se eu sou o Criador, tudo está em minhas mãos, até a tua vida. Então aquete o teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa vida preciosa em tuas mãos, Pai. Que muitas vezes, Senhor, o desespero bate, porque é normal, é humano. O desespero, Senhor, é humano. E às vezes ele bate. Às vezes, Senhor, com tanto desespero, a gente pensa até em desistir de tudo. Quantos, Senhor, pensam em desistir da própria vida, de tirar a própria vida, Pai? Quantos pensam exatamente dessa maneira? Mas, Senhor, Tu és o Senhor da vida. Onde o diabo põe um ponto final, Senhor, Tu podes colocar uma vírgula e a vida seguir adiante, Pai. É a vida que segue. E lá no fim, Senhor, em nome de Jesus, eu creio que os Teus servos, Tuas servas verão a vitória, Pai. Como o servo Jó lá no final, ele viu a vitória e ele disse: antes eu conhecia, apenas de ouvir falar, mas os meus olhos hoje Te veem. Senhor, muitos Te conhecem apenas de ouvir falar, apenas ouvir falar do Senhor, apenas ouvir, Senhor, o que a Bíblia diz. Mas nós queremos nessa noite, Senhor, tirar de dentro da Bíblia o Deus de dentro da Bíblia e viver esse Deus para nós. Tirar o Jesus que a gente olha só na Bíblia e viver esse Jesus em nós. Tirar o Espírito Santo, Senhor, mas viver o Espírito Santo em nós. É isso que nós queremos, Senhor. Viver uma vida com o Senhor, consagrada a Ti. Abençoa a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus.